Olá, meus queridos, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui com mais uma escola bíblica para você. É de suma importância que você aprenda a palavra de Deus, que você aprenda, e estamos aqui para isso, para compartilhar com você essas mensagens. Nós estamos aqui apresentando para você antes aqui esse livro aqui, né? O próximo livro da nossa escola, que será Crucificado com Cristo, que será a nossa próxima escola bíblica. Então, se você quiser adquirir, é só você deixar o comentário e eu vou estar enviando o meu Instagram para você e nós vamos conversar lá para poder desenvolver isso aí. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria antes de pedir o seu like. Lembra de uma coisa, quanto mais like você mandar, quanto mais like nós tivermos aqui em cada visualização, ou mais ainda, você que não inscreveu no canal, inscreva no canal também, mais a gente vai poder divulgar essa mensagem. Compartilhe também essa mensagem para alguém que você conheça também, tá ok? Vamos lá. Deixa eu notar aqui. Vamos hoje dar início, dar sequência na nossa escola bíblica, mãos limpas e coração puro, tá aqui para você. E estamos falando sobre a terceira parte desse livro, que é a última parte, né? Que deixa eu só ler aqui. A terceira parte, que é a vitória sobre arrependimento falso ou adiado. Hoje nós vamos para a segunda parte desse ponto aqui, tá? O título aqui é Convicção de Deus. Vamos lá para Provérbios, capítulo 29, versículo 1, que diz o seguinte: Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Olha só, gente. A teimosia, ela é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Quem teima a rejeição, quem teima em rejeitar a repreensão, né? Ele vai ser destruído. Aqui será destruído, sem que haja remédio. Olha que coisa, não tem remediação para poder curar essas pessoas que teimam. A teimosia, pô. E você que é filhos aí, toma cuidado. Vamos lá. Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Olha só, também essa passagem também aqui é bem dura. Não endureça o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Não faça isso, de hipótese alguma, né? Eles se rebelaram contra Deus, rebelaram ali, não aceitando ali as condições que Deus lhes deu, que Deus deu aquelas condições para eles, porque Deus queria moldar o coração deles, testar, trabalhar isso no coração deles, eles não aceitaram isso, como nós podemos ver ali em Provérbios 29, quem teima em rejeitar a repreensão será destruído sem que haja remédio. Então tá lá. Temos ainda Tiago, agora esse aqui é meio duro, né, irmãos? Mas é mais duro ainda. Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Aí vem aquelas pessoas, né, amados, que gostam de pregar bonito, de falar bonito, de ser líder, de tomar um padrão espiritual extremamente, mas erram. Né? Nós estamos falando sobre pornografia, sobre prostituição e sobre jogos, mas existem outros pecados que nós temos até um livro, tem uma aula, né, sobre avivamento, que é a primeira escola que nós montamos aqui. E você pode até dar uma olhadinha nela lá, com calma, com paciência, você vai ver que realmente o negócio não é somente a prostituição, o adultério, essas coisas tudo, que são os pecados que vão destruir. Existem outros que destroem. Esses, na verdade, são mais evidentes, é mais fácil até mesmo largar do que aqueles que nós apresentamos lá na primeira escola bíblica, que as pessoas acham que não é pecado. Esse é o problema. Vamos lá? Temos alguns pontos que eu selecionei aqui.
A primeira dela é da natureza do nosso Deus misericordioso, frequentemente dá um aviso profético claro antes de julgar. Então, antes que Deus venha nos julgar, ele, antes disso, nos dá um alerta, nos avisa de algo de uma forma profética, querendo nos alertar para nós sairmos desse pecado. Tem lá em Amós 3,7, né? Eu posso ler para você aqui, né? Amós 3,7, que fala justamente sobre isso, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus avisa primeiro. Deus, ele primeiramente vai lá, conversa, tenta alertar, justamente para poder não, antes de julgar. Tanto que você observa aqui no livro de Apocalipse 5, quando fala antes das pessoas se direcionarem ao castigo eterno, que é o inferno tártaro, né? Entenda que serão abertos livros, e esses livros justamente serão para poder mostrar para as pessoas porque eles estão indo para lá. Ninguém vai para o inferno sem saber de nada. É um grave erro pensar que Deus negligencia o que você vê em secreto, porque as consequências ainda não ocorreram. Você nunca deve pensar que Deus está negligenciando o pecado porque você parece estar se safando. Ninguém vai se safar. Eu sempre entendo que isso é uma forma misericordiosa de Deus, compassiva. Deus está ali olhando, tentando, procurando nos alertar e não quer que a gente seja punido ou que a gente sofra as consequências. E antes disso, e aí as pessoas acham que Deus não está olhando para isso e eu estou me safando nessa. Eu estou saindo fora disso. Cuidado. Vamos lá. Temos um outro versículo também, muito interessante, que é Números capítulo 32, versículo 23. Não, nesse aqui não. Capítulo 32, versículo 23. Isso mesmo? Eu não botei não. Tá. Agora sim. Porque se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fique sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Em outras versões também fala em os achará. Ele vai encontrar você, ele vai achar você. Observe aqui a descrição que diz o seguinte: a palavra hebraica para achar, que é matzah, tem indicações muito sérias. Ele dá a ideia de que o pecado tolerado irá rastreá-lo e expor sua vergonha. Olha, tome cuidado com essas coisas, né? Então, como nós podemos ler aqui, mais à frente aqui, que a descrição também do autor fala, lembre-se, não há pecado secreto aos olhos de Deus. Ele sabe e vê todas as coisas todo o tempo. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Observe aqui que o salmista, ele fala aqui no Salmo 39, no versículo 8, Salmo 39, versículo 8. Observe só, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama com mais profundo abismo, lá estás também. Deus está em todos os lugares. Nunca se esqueçam disso. Agora, deixa eu falar sobre isso aqui, muito interessante. O exaustão espiritual e colapso espiritual. Hoje em dia, nós estamos vendo aí as nossas lideranças se envolvendo em muitas coisas erradas. Isso é chato, muito chato. Alguns, de forma intencional, rebelde, achando que eles podem fazer o que eles querem, pode pecar na hora que quer, pode fazer o que quer. E outros estão vivendo um momento de exaustão, de fadigas. E essa exaustão e fadiga, eu quero falar sobre eles. Essas pessoas que fazem isso intencionalmente, eles não são dignos nem de comentar sobre eles, que são pessoas sujas mesmo, propriamente dito. Mas tem aqueles que estão vivendo exaustão,
estão vivendo em fadigas. Eu queria falar para você, igreja, que venha despertar sobre isso. Quando você perceber que seu pastor está cansado, que seu líder está cansado, participa, vá lá, ajude ele de alguma forma. Se a receita da igreja é pouca para poder dar umas férias para o pastor, reúne a igreja para poder fazer esse apanhado todo aí e dar umas férias para o pastor para ele poder desfrutar com a sua família, para ele sair com a sua família. Não permita isso, porque eu sempre falo que a igreja, que um pastor que cai devido à exaustão, devido à fadiga, né, e alguns estão até empurrando com a barriga porque a situação está sendo crítica, né, não consegue largar o ministério, né, porque isso aí vão empurrando com a barriga. E a igreja, na verdade, ela é participativa. Se um pastor dessa forma tiver as suas quedas, ela tem a sua participação também, ela tem também a sua culpabilidade também, né? Então, você, meu amado, ajude, você pode ajudar. Tem uma palavra bíblica lá em Tiago, fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele também comete pecado. Então a igreja também está participando também dessa situação toda. Tá bom, meu amado? Aqui é o ponto que nós estamos aqui falando, e eu queria abrir esse momento para isso, né? Aqui, ó, o que ele fala aqui, olha, muitos que foram treinados para serem pastores estão deixando o ministério rapidamente por razões cada vez mais numerosas. Outros têm a síndrome do chamado feridos ambulantes. É isso aí. Em outras palavras, estão realizando o ministério por dentro, encontram-se abatidos realizando o ministério, mas por dentro encontram-se abatidos e tão fadigados, que seria propriamente diagnosticá-los como com a síndrome de mortos-vivos, né? Alguns estão até esperando chegar à aposentadoria, a ser aposentados, aguentando chegar até lá, tentando chegar até lá para se aposentar. É chato isso para a igreja. É vergonhoso isso para a igreja, né? A vergonha não é o pastor cair em alguns atos pecaminosos. A vergonha é que eu sabia que poderia ter ajudado o pastor e não ajudei o pastor. Isso é vergonha. Eu particularmente, ficaria com vergonha sobre tudo isso. Temos também aqui outro ponto também importante, que é revertendo a crescente enxurrada de escândalos morais. Não podemos resolver esse problema. O que está faltando hoje para a igreja é justamente o quê? A igreja, ela também está participando, porque a gente só quer, sabe, irmãos, exigir da liderança, que a liderança ela dê atenção, que é isso, mas as pessoas também que têm que dar atenção à liderança, têm que ouvir a liderança, têm que ajudar a liderança, têm que ajudar os irmãos que estão vivendo em problemas de pecado. Não é só líderes, não, também tem pessoas dentro da igreja que precisam da nossa ajuda e as pessoas estão deixando de lado. Aí o irmão cai no pecado, agora vamos esquecer um pouquinho a liderança. Aí o irmão cai no pecado, as pessoas já querem instruir, as pessoas já querem isso. Mas o que nós fizemos antes disso isso acontecer? O que foi feito para isso? Ajudou? Não. Então, irmãos, é problema sério. Depois que cai, fica aquela palavrinha diabólica que fala: eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Aí já está o problema, né? Você sabia por que não foi ajudar, né? Então tá aí, irmãos, essa hipocrisia dentro da igreja hoje, que é mais pecado do que o irmão que pecou, né? Me desculpe falar, mas ele está pecando mais do que aquele irmão que caiu em pecado. Caiu no adultério, alguma coisa assim, ou caiu em pornografia, alguma coisa, mas está pecando mais, porque ele poderia ter ajudado aquele irmão. Ele sabia que o irmão poderia cair naquela situação. Por que não ajudou? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, tá, amados? E hoje em dia, as questões estão muito assim, sabe, muito mais focado no que eu sou muito santo, e na verdade não sou um santo coisa nenhuma. São os hipócritas da igreja, os fariseus, que estão destruindo cada dia mais a igreja, A exaustão espiritual, a falta de poder, o escândalo
não tem que caracterizar nossas vidas. Para ter certeza que isso não vai acontecer, é importante fazer um exame honesto e entregar o coração a Deus. Somente quando estamos dispostos a render nossos corações, podemos experimentar a alegria do Senhor como a nossa força. Então, vá lá, seja sincero a Deus. Está com problemas? O coração está pesado, a mente pesada, a fadiga entrou, a exaustão entrou. Procure então. Se for, se você ter alguém que você possa desabafar, amém. Às vezes não tem, então essa situação fica mais difícil. Aí você tem que lutar mais, a luta é muito maior ainda, porque você está sozinho numa batalha que você não pode, de hipótese alguma, revelar para alguém. E aí você precisa de Jesus de forma concreta. Busca Ele de forma intensa, profunda, que Ele vai te ajudar. As pessoas não estão aqui na terra para isso, tá bom? Ou vai enviar alguém para poder te auxiliar nessa situação toda. Mas o importante é que você busque a Deus, que você busque o Senhor. Vamos lá? Hoje estamos entrando um pouquinho na aula. Como assumir o senhorio de Cristo agora mesmo? O que é assumir o senhorio de Cristo? É deixar que Ele seja o Senhor exclusivo da sua vida. O Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Cantamos aquela canção, o Senhor é meu dono. Na verdade, Ele não manda coisa nenhuma. Quem manda é a sua carne. Então, esse é o problema. Vamos lá. Zacarias, capítulo 1. Zacarias, que achei. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é o resultado. Volte para Ele. Independente do que o teor do seu ato, do que você cometeu. Independente disso. Deus vai entender, Deus vai perdoar, mas volte-se para Ele e Ele vai se voltar para você. Em contínuo aqui, temos Tiago, capítulo 4, versículo 8. Também, Tiago fala sobre isso. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores. Vocês que são indecisos, purifique o coração. Aí, fala, chegue perto de Deus, limpe as mãos. As mãos significa lavar as mãos para poder apertar a mão de alguém, para poder abraçar alguém. Limpe as mãos significa purificação. Nosso livro fala assim, olha, mãos limpas, os corações vão ser puros. Onde você tocar, isso tudo. Encoraje cada leitura a buscar a face de Deus, orando cuidadosa e honestamente através da seção seguinte. Intitula Perguntas para Arrependimento e intitulada por Perguntas para Arrependimento e Vitória. Se Deus revelar questões que necessitam de arrependimento, tenham cuidado em identificar e adotar os passos específicos para a mudança. Não só confessar os pecados, mas também abandonar os padrões de comportamento. Para as áreas de apêndice, para as áreas de luta específicas, o apêndice B, aqui nós vamos trabalhar com ele na aula número 11, esboça passos para a vitória. Então, é por isso que temos que estar ligado aqui, porque nós falamos sobre 3 partes do livro, e agora vamos falar sobre os apêndices nas aulas seguintes. É muito importante que esses apêndices também são muito interessantes para nós. Acima de tudo, lembre-se disso. Seja honesto com Deus e prossiga para o alvo. Você é totalmente perdoado e aceito para a justiça de Cristo, crendo que sua vida e a sua plenitude fluirão por intermédio de você, uma vitória ainda maior virá.
Embora possa levar o tempo, uma vez que que é um processo, né? A vitória será assegurada. Firme. Só quando somos completamente honestos com Deus e conosco, podemos experimentar o poder pleno de Jesus. Mas não tema. Ele ainda ajudará a ser honesto e aí se entregar. Logo que você experimentará a sua plenitude, você poderá de maneira como nunca sonhou ser impossível. Então, tudo começa com honestidade. Nós vamos aqui falar sobre as perguntas para arrependimento e vitória, e você responda a ela, né? Eu vou até te sugerir nesse momento agora, nesse espaço aqui na nossa aula, que você dê pausa. São 5 perguntas, mas 3 são mais possíveis. São as 3 perguntas, mais 2 que vão responder aí, vão trabalhar em cima das outras 3. Você vai entender aqui, tá bom? Então, são 5 perguntas. E você dê uma pausa, aí depois de terminar uma pergunta, você medite sobre ela, estude, nem que aqui dura alguns minutos nas nossas aulas, mas a sua pode durar umas 1 hora, 2 horas, mas que você venha estar aqui, sabe, participando e se envolvendo aqui junto conosco, ok? Vamos lá para o versículo bíblico que fala, que vai, né, direcionar a gente nas perguntas. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Então está aqui a oração do salmista, né? Vamos para as perguntas agora? Diz o seguinte, a primeira pergunta. Há alguma coisa levemente apimentada que eu assista na TV, na internet, na TV, no cinema e em outra mídia? Embora eu não me sente por ver pornografia, quando navego na web eu assisto a TV e dou uma paradinha para ver as impurezas. Ih, rapaz, né? Esse negócio de apimentar alguma coisa, essa coisa de você estar na web, estar na TV ou coisa semelhante, aí deu uma paradinha. Deixa novela, irmãos. Novela é um problema muito sério. Principalmente as novelas, vou dizer aqui, de uma forma bem aberta, que se quiserem, vamos conversar. A editora, a emissora Globo, ela é uma emissora que, infelizmente, tem trazido para a família destruições justamente para isso. Porque ela apimenta algo que no convívio familiar, né, ela não existe. Não existe. Existe para o mundo. Existe lá para as pessoas que estão no mundo, vivendo no pecado no mundo. Para nós que somos cristãos, nós que temos que procurar viver a verdade, a gente não pode se envolver com essas novelas, não. Porque essas novelas vão trazer problemas mentais nessas áreas para a família. Aqui agora a ponderação sobre isso. Não se engane, uma olhadinha intencional continua sendo assistir pornografia. Basta um segundo para que essas imagens grudem na sua mente, olha só, e depois ressurjam como imaginações sujas. Além disso, olhadas intencionais são uma clara desobediência a Deus. Então, tá bem claro isso para vocês, né? Tenho deixado de aproveitar inúmeras ferramentas disponíveis para bloquear pornografia, aproveitar a prestação de conta. Então, temos aí a oportunidade de bloquear tudo isso. Bloqueie contatos, bloqueie web, televisão, canais de televisão. Temos canais que trabalham só com famílias. Então vamos lá, irmãos, assistem ela, ou não assiste televisão nenhuma. Se for assim, isso revela a falta de disposição de remover oportunidades fáceis para a leviandade. Deus nos manda fugir da imoralidade e não mantê-la ao alcance. Então, se eu tive a oportunidade de bloquear e não bloqueei, porque ali está faltando você não quer remover isso. Se você quisesse remover, você estaria bloqueando. Se não bloqueou, é porque está aqui na vez de novo. Vamos lá, segunda pergunta.
Tenho racionalizado que esta não é uma questão de importante porque só dou umas olhadinhas rápida em imagens impuras de vez em quando. Não é simples, não. Pastor, está sendo radical demais. Né? Então, cuidado. Arrependimento é quando larga tudo. Né? Olha outra coisa aqui, perguntinha. Já pensei que sou um adulto, ninguém sabe, então, que me faz mal? Eu sou adulto, eu sei lidar com isso. Não, ninguém sabe lidar com isso. Ninguém. Uma olhadinha de Davi trouxe consequências terríveis, catastróficas para ele. Uma olhadinha, sequer uma gretinha de milímetros pode trazer consequências horríveis. A outra aqui. Adotei a desculpa absurda. Adotei a desculpa absurda. Ó. Isso pode me ajudar na minha vida sexual com o meu cônjuge. Não vai ajudar nada. Ao contrário, só complica. Aumenta mais ainda a perversidade. Entendeste? Então tá aí. Outra aqui, tem outra também aqui. Nessa segunda pergunta nós temos mais ainda coisa aqui, ó. De acordo com, de alguma forma, acalentei a ideia de que preciso explorar o que há por aí, pois assim saberei que meu povo está enfrentando e poderei adverti-lo. Não precisa você provar o veneno, então vai provar o veneno para poder o povo não morrer. Se o veneno for bom, e você não vai morrer. Se o povo pode comer o veneno, pode tomar o veneno novamente. É isso mesmo. A pessoa está tomando veneno, dizendo que vai poder ver se não vai morrer ou não. Não entra nessa, não. Se entrar nessa situação, queria poder advertir, vai advertir quem? Tem que advertir a você, primeiramente. Antes de pensar em entrar nessa bagunça aí. Vamos lá para a ponderação agora. Nas Escrituras, Deus proclama claramente a falsidade de qualquer pensamento assim. Não, você pode ler aí, ó. É Jó 31, versículo 1, Mateus capítulo 5, versículo 28, e Efésios capítulo 5, versículo 4, versículo 11 e o versículo 12. Anote aí, tá? Jesus afirmou categoricamente que apenas um olhar com desejo já é adultério no coração. Não há desculpas ou justificações nem com menor comprometimento. Ensinal de olhadinha, como material impuro, né? Vamos para a terceira agora? A terceira. Você sente que está caindo na armadilha mortal de pensar que, se as bênçãos de Deus aparentemente continuam a ser derramadas em sua vida, no seu ministério, isso significa que suas leviandades secretas não são assim tão relevantes. Esse é o problema. Pessoas que acham que está tudo bem, a vida financeira está boa, o ministério está fluindo. As coisas, um dia, isso tem um tempo de validade. E pode ser a qualquer momento. Nunca se esqueçam disso. Aqui, ó, olha a ponderação aqui. Milhares têm caído na complacência, na destruição pelas mais perigosos enganos e mentiras. Por toda a Escritura, não há indicação alguma que a graça de Deus permite continuarmos pecando intencionalmente nem sofremos eventuais consequências. O fato de você receber algumas bênçãos significa que Deus vai fazer vista grossa ao seu pecado secreto. Se o pecado persiste, a Bíblia afirma que sérias consequências virão de repente e catastroficamente. Lembra do remédio? Né? Deus vai repreender, Deus vai vir de qualquer forma, não tem como. Né? Então temos que fugir dessas. Não existe desculpas para isso. Eu conheço pessoas que vivem pecando, não de forma pornográfica, adultério, essas coisas todas assim, mas vivem pecando. A vida dessas pessoas estão muito bem, então elas julgam que só porque estão vivendo bem, eu estou bem com Deus. Não significa nada disso não, tá bom?
Só quero lembrar isso você só. Independente que você, mas eu não estou adulterando, não estou me prostituindo, não estou jogando, não, mas está fazendo outras coisas mais. Eu queria até que você, se você quer mesmo conhecer e quer mesmo buscar esse avivamento genuíno, vai lá na primeira escola bíblica do nosso canal, né? O Fluido Avivamento. Liberando o fluido avivamento. Você vai ver, né, que tem muitas coisas que nós precisamos reavaliar ainda e analisar com muito cuidado. Quero leitor, você precisa lidar imediatamente com qualquer questão envolvendo impureza agora mesmo. Para alguns, essas páginas serão um aviso final e a última oportunidade para arrepender-se antes que seja tarde demais. Lá no fundo do seu coração, você ouve a voz de Deus convencendo do pecado. Você consegue ouvir Deus falando contigo? Deus está falando. Eu te garanto isso categoricamente. Deus está falando com você. A gente, na verdade, faz vista grossa do que Deus está falando conosco. E aí vai levando, até que se depara com as consequências. A área específica nas quais você precisa seriamente fazer algumas mudanças, faça uma lista, né? Essas mudanças e comece a trabalhar em cima dessas listas. Elimino uma, elimino outra, vai eliminando. Coisa boa fazer isso. Moderação. Lembre-se, é quase certo que não há mero acidente você estar lendo esse livro nesse exato momento. Por favor, seja específico e pense nas transgressões que você precisa se arrepender. Vamos para a quarta pergunta agora? Por favor, ore ao considerar essas 3 perguntas importantes. Tenho me desviado para um padrão de comportamento em que confesso certos pecados e excessos, mas não os abandono realmente. Quer dizer, a pessoa até confessa, eu pequei, eu fiz isso sim, mas continua fazendo. Seja você um líder ou um leigo, há pecados ou excessos antigos que você confessa frequentemente, porém não há praticamente nenhum progresso na direção de uma mudança real, né? Então precisa mudar. A mudança é fundamental. Tanto que o arrependimento é, na verdade, mudança. Paranoia. Paranoia. Eu esqueci agora o nome, perdoe. Eu vou lembrar depois, passo com vocês. E fala sobre isso. Sobre mudanças, arrependimento sobre mudanças. É no grego, eu me dei um branco que agora eu esqueci. Há áreas em que os pecados se repetem. E digo que estou trabalhando nisso. Porém, há pouco ou nenhum arrependimento. Está trabalhando nisso? E de que forma que está trabalhando nisso? Que não larga nunca esse negócio. Está entendendo? Tem que largar, irmãos. Vamos para a ponderação agora que diz isso aqui. De acordo com as Escrituras, nenhum desses padrões é uma confissão bíblica. Nunca foi. Por causa da dessensibilização e de uma visão barata da graça, muitos adotaram uma forma de confissão com pouco arrependimento específico. A sensibilização com Deus, com a voz de Deus já se foi embora. Aí compra uma graça no Paraguai e quer achar que estão com Deus. Embora a graça seja inegavelmente maravilhosa, isso não significa que o pecado é relevante ou que não tem consequências. Vai ver sim. Nem significa que os crentes possam ir confessando o pecado casualmente, sem realmente se arrependerem dele. Uma vez que Deus tem um padrão ainda mais alto para os líderes, as consequências e a exposição são maiores para eles. Então, liderança aí, reflete sobre isso. Vamos lá, número 5 agora. Tenho me envolvido em algum relacionamento questionável online através da racionalização? Tudo bem. Só somos amigos. Não existe isso. Cuidado, até para você conversar com os irmãos, com as irmãs da igreja, com os irmãos da igreja, com muita seriedade, com muito respeito, sem muita gracinha, sem muita intimidade. As coisas têm que ser muito sérias. Se você não levar isso com seriedade, você pode
plantar ali sementes sensuais, sementes de intimidades. Isso pode levar isso a um caos muito grande. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem algum tipo de conversa online ou não que me deixaria desconfortável se meu cônjuge, meus amigos, minha igreja, meus pais a conhecessem? Então, aí entra a questão, né? Essas conversas, se seu esposo, ou se o seu cônjuge, se seu cônjuge conhecesse, isso seria confortável? Né? A sua igreja conhecesse essa área que você está tendo conversinha aí, seria confortável com seus pais? Também seria confortável? Com seus amigos seria confortável? Você não conta isso para ninguém, porque você tem vergonha. Ele te julgar. Então, as coisas já começaram erradas por aí já. Entendeu? Eu tenho crido na mentira e de vez em quando nós falamos de coisas espirituais. Então, o relacionamento deve ser bom. Não. Falar de coisas espirituais não significa nada, né? Então, vamos cuidado. Quaisquer que sejam essas racionalizações, pode estar certeza que tem muita coisa errada aí. Vamos lá. De alguma forma, você racionalizou, esse relacionamento vale a pena, e os outros que cuidem de si mesmos. Gente, tome cuidado com esse tipo de respostas. Ninguém vai se meter na minha vida. É mais ou menos assim. Eu vou me relacionar assim, acabou. E as coisas vão sempre descendo abaixo. Crie no engano de que agora estou tão envolvido emocionalmente que simplesmente não posso mudar. Pode mudar sim, né? Tudo pode mudar, basta você querer. É por isso que é perigoso. O emocionalismo hoje, nessas relações, elas são muito perigosas, porque elas acabam prendendo, escravizando as pessoas. Vamos ler aqui a ponderação. Todas as afirmações anteriores são racionalizações dadas para aqueles cujas vidas e cujos ministérios do casamento foram eventualmente destruídos. Obviamente que essas racionalizações são totalmente falsas. Totalmente falsas. Caro leitor, comprometa-se agora mesmo a arrepender-se verdadeiramente pela graça de Deus. Agora que você foi relembrado, né, dessa verdade, a sua responsabilidade é muito maior. Embora Deus saiba que você não é perfeito, Ele exatamente espera mudanças sérias, contínuas e nada de confissões repetidas com pouco ou nenhum arrependimento. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecados. Mencionamos isso aqui um tempo atrás. Mas lembre-se, a sua graça e a sua força são maiores que todos os nossos pecados e fraquezas. Não deixe que nenhuma culpa ou nenhum temor algum mantenha distante de Jesus do seu poder. Absolutamente não é digno de perda e alegria e da satisfação da entrega completa ao Senhor Jesus. Entregue-se a Ele totalmente. Se está com problemas, né, se quiser compartilhar sobre o problema comigo, entra no comentário aqui, a gente vai conversar sobre esses assuntos, a gente vai te ajudar, né? E faz campanha de oração, vai para o monte, aí sim, o monte ele vale muito nessa hora. Vai para o monte, faz campanhas de leituras bíblicas, campanhas de oração, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Vamos terminar com o título Encoraje-se. Você pode experimentar a vitória completa. Vamos terminar com isso agora. Agora que você já leu esse capítulo principal e examinou em oração as perguntas baseadas nas Escrituras, Jesus Cristo o ajudará a entregar completamente o que seja que Ele tenha lhe revelado. Embora sempre estejamos em obras que devemos ter certeza que estamos de fato progredindo e não tolerando áreas em que o pecado continua nos escravizando, né? Então, não é tolerar, é em processo.
Caro leitor, a graça de Deus é mais do que suficiente para não só perdoar, como também purificar de toda injustiça. E nos altos e nos baixos da batalha espiritual, você pode descansar na graça e no perdão de Deus. Lembre-se disso. Deus se importa e é compassivo. Jesus Cristo se compadece de nossas fraquezas. Nós temos no nosso canal, nesse canal mesmo, uma playlist sobre a armadura de Deus. Falamos ali sobre batalha espiritual. Temos projeto de trazer mais mensagens aqui sobre batalha espiritual. E com certeza estará. Por isso que você tem que assinar o canal, inscrever no canal, sinalizar o sininho. Você vai sempre receber aqui notificações sobre os nossos trabalhos aqui no nosso canal do Ministério UOL. Ok? Vamos terminar. Depois de render-se e confiar, você pode experimentar Cristo vivendo por intermédio de você, dando-lhe vitória gloriosa diária e transformando. Para obter ajuda prática sobre vencer a fortaleza, recomendo as leituras do apêndice A e B, que a gente vai já começar a semana que vem, para entender a plenitude diária e o poder do Espírito Santo. E vamos ler também o apêndice C, que também vamos trabalhar a partir da semana que vem desses apêndices, né? Esses apêndices são guias práticos para que você ande diariamente na plenitude do poder de Deus. Ok, meu querido? Terminamos mais uma aula. Minha oração é que você entenda isso, não de forma somente de ouvir por ouvir, mas de forma prática no seu dia a dia como cristão. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.